Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os instrumentos ópticos, o espectro eletromagnético e a óptica da visão, que é um instrumento estudado pelo componente curricular da Física. Nossas integrantes são Ana Beatriz Polizer, Emília Gabriela, Isabela de Sá, Larissa Negrelli, Lisnara Costa, Maria Clara Toledo e Sara Silva. Como componentes do nosso sumário nós temos o que são instrumentos ópticos, como funcionam, o espectro eletromagnético e a óptica da visão. O que é óptica? A óptica é uma área da física que busca compreender um grande número de fenômenos relacionados à luz. Em vista disso, ela pode ser compreendida como um caso particular da ondulatória, que estuda o comportamento das ondas de todo o espectro eletromagnético, e não somente da luz visível. No âmbito da física clássica, a óptica divide-se em duas sub-áreas, óptica geométrica e óptica física. Não obstante, ao levar-se em conta os conhecimentos da física moderna, há também a óptica quântica, uma área que estuda o comportamento quântico e corpuscular da luz e de outras radiações, bem como a sua interação com a matéria. O que são os instrumentos ópticos? Os instrumentos ópticos são dispositivos capazes de processar a luz de forma a melhorar a formação de imagens, ampliando-as e detalhando-as. A maior parte dos instrumentos ópticos, como as lunetas, telescópios e microscópios, funciona como aplicações diretas dos princípios da óptica geométrica. Exemplos: olho humano, câmeras fotográficas, óculos, lupas, lunetas, entre outros. E para que servem os instrumentos ópticos? Os instrumentos ópticos são utilizados no nosso cotidiano e se baseiam nos princípios da óptica para permitir, facilitar ou aperfeiçoar visualizações de determinados objetos, que vão desde seres minúsculos, como alguns tipos de bactérias, até enormes planetas e estrelas. Agora vamos falar sobre o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é o conjunto de todas as frequências da radiação eletromagnética. Além disso, o espectro eletromagnético mede as ondas eletromagnéticas. Elas têm a mesma velocidade, mas diferentes em frequência e em comprimento. Essa mediação é feita através das faixas do espectro, que indicam a distribuição da intensidade do eletromagnetismo. Quais são os tipos de ondas eletromagnéticas? Elas apresentam 7 tipos de radiação que interagem de formas diferentes com a matéria e estão presentes em nosso cotidiano em aplicações tecnológicas. São elas: ondas de rádio. As ondas de rádio são um intervalo de frequências do espectro eletromagnético, que são largamente utilizadas nas tecnologias de telecomunicações. As ondas de rádio têm os maiores comprimentos de onda do espectro eletromagnético, estendendo-se entre 1 mm, 10 a 3 mm, até 100 km. Esse tipo de onda é usado para transmitir sinais de televisão, rádio, celular, internet e GPS. Micro-ondas. As micro-ondas são ondas eletromagnéticas cujos comprimentos de onda estendem-se entre 1 mm e 1 ml, ou 300 GHz e 300 MHz, respectivamente. Dessa forma, as micro-ondas encontram-se dentro do intervalo das ondas de rádio. Apesar disso, apresentam frequências um pouco maiores que as ondas de rádio e são usadas em aplicações diferentes. Os principais usos tecnológicos das micro-ondas são as redes sem fio, roteadores Wi-Fi, radares, comunicação com satélites, observações astronômicas, aquecimento de alimentos, entre outros. Infravermelho. O infravermelho é uma onda eletromagnética de frequência menor que a luz visível, sendo invisível ao olho humano. A maior parte da radiação térmica emitida por corpos em temperatura ambiente é infravermelha. Com diversas aplicações, o infravermelho é dividido em regiões: próximo, médio e longínquo. É utilizado para aquecer, cozinhar, aquecer ambientes, detectar movimento em sensores de estacionamento, controles remotos e câmeras de visão térmica. A luz visível. A luz visível é a faixa do espectro eletromagnético que o olho humano pode ver, com um comprimento de onda entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. As imagens que vemos são interpretações do cérebro das ondas emitidas ou refletidas pelos objetos, percebidas graças às células especiais no fundo do olho, os cones e bastonetes.
Os cones e bastonetes são células fotorreceptoras responsáveis pela percepção de sinais luminosos no olho humano. Os bastonetes detectam movimento e formam imagens em preto e branco, enquanto os cones permitem a visão em cores, com 3 tipos especializados em perceber: vermelho, verde e azul. As cores que vemos são fenômenos fisiológicos gerados pela captação de luz e a sua interpretação pelo cérebro. A combinação das frequências dessas 3 cores, vermelho, verde e azul, pode gerar todos os tons e, quando emitidas juntas, produzem luz branca, que é a superposição das frequências visíveis. Ultravioleta. A radiação ultravioleta, UV, é uma onda eletromagnética com frequências maiores que a luz visível e menores que os raios X, subdividida em ultravioleta próximo, distante e extremo. É classificada em raios UVA, UVB e UVC, com diferentes efeitos nos organismos vivos. A maior parte da radiação UV que chega à Terra é do tipo UVA, enquanto a UVB é responsável pelos danos à pele. O UVC, absorvido pela atmosfera, tem alta frequência e pode esterilizar objetos. Os raios UV são usados no bronzeamento, em lâmpadas fluorescentes, análises moleculares e tratamentos de câncer de pele. Raios X. Os raios X são uma forma de radiação eletromagnética com frequência maior que o ultravioleta e menor que os raios gama, com comprimento de onda entre 0,01 nanômetros e 10 nanômetros. Eles são absorvidos pelos ossos, permitindo a formação de imagens no interior do corpo, como em radiografias e tomografias, por exemplo. Além disso, os raios X têm alta capacidade de penetração e são radiação ionizante, podendo causar o genético das células, sendo usados também em tratamento de radioterapia. Os raios gama. Os raios gama são radiações de alta frequência geradas por processos nucleares e fenômenos astronômicos. Com grande capacidade de penetração e alta ionização, podem causar danos aos tecidos. Apesar de perigosos, os raios gama são amplamente utilizados na medicina nuclear, especialmente no tratamento de câncer e em cirurgias complexas, como a remoção de tumores e intracraníacos. Qual a relação do espectro eletromagnético com os instrumentos ópticos? A luz visível é apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético. Outras faixas de luz, como o infravermelho e a ultravioleta, possuem propriedades únicas que são aproveitadas em diversas tecnologias devido aos instrumentos ópticos. O que é a óptica da visão? Relembrando que a óptica da visão é a área da física que estuda como os raios de luz interagem com o globo ocular, portanto, para melhor entendimento, vamos ver a estrutura do olho humano. O olho humano é um instrumento óptico que forma imagens a partir da refração da luz. Ele é composto por várias estruturas, como por exemplo, a córnea, que é a camada externa e transparente do olho, que realiza a maior parte da refração da luz, direcionando os raios para o interior do olho. Cristalino é uma lente flexível localizada atrás da íris. Ajusta seu formato para focar objetos em diferente distância, processo chamado de acomodação, projetando a luz corretamente na retina. Retina é uma camada sensível à luz do fundo do olho, onde a imagem é formada de forma invertida e reduzida. A retina contém cones para visão em cores e bastonetes para visão em baixa luz. A luz captada pelo olho é convertida em impulsos nervosos na retina e transmitida pelo nervo óptico ao cérebro, que processa e corrige a imagem para que vejamos corretamente. E quais problemas de visão podem ser causados pelas ondas eletromagnéticas? A radiação eletromagnética de diferentes frequências pode interagir com as células dos olhos e causar desde distúrbios temporários até danos permanentes, afetando a visão de maneira significativa, ou seja, se a visão ficar em exposições prolongadas ou muito intensas de alguma dessas radiações, podem apresentar algumas anomalias, como por exemplo, a miopia. A miopia é uma anomalia da visão que consiste em um alongamento do globo ocular. Nesse caso, há um afastamento da retina em relação ao cristalino, fazendo com que a imagem seja formada antes da retina, tornando-a não tão nítida. A correção da miopia é feita comumente com a utilização de lentes divergentes. Ela fornece de um objeto impróprio
objeto no infinito, uma imagem virtual no ponto remoto do olho. Qual a relação da óptica da visão com o espectro eletromagnético? A relação entre a óptica da visão e o espectro eletromagnético está no fato de que nossos olhos são sensíveis a uma faixa específica de radiação dentro desse espectro, conhecida como luz visível. O espectro eletromagnético, como um todo, abrange uma vasta gama de ondas de diferentes comprimentos, desde ondas de rádio até raios gama. No entanto, a nossa percepção visual está restrita a uma faixa muito estreita dessa radiação. Em resumo, os instrumentos ópticos expandem nossa capacidade de perceber o espectro eletromagnético além da luz visível, permitindo a exploração de radiações como ultravioleta e infravermelha. Esses dispositivos utilizam princípios de refração e reflexão para ampliar e analisar a luz, ajudando na pesquisa científica e na prevenção de danos à saúde ocular causados por radiações prejudiciais. Assim, a relação entre óptica, espectro eletromagnético e visão humana amplia a percepção e protege a saúde visual. E foi isso, pessoal. Agradecemos pela atenção de todos.